Bom dia a todos os irmãos, graça e paz de Jesus. A nossa querida Dinalva está mandando aí um recadinho, né? Mais uma vez, muito bom dia, seja bem-vindo em nome de Jesus. Para você que está nos acompanhando aí por outras plataformas, por outras salas de vídeo, bom dia para você também, seja muito bem-vindo, que o Senhor possa te abençoar. Vamos iniciar então nosso momento de culto, vamos começar orando, né? Que oração nunca é demais. É sempre bom estarmos em comunhão com Deus em oração. Então, peço a você que esteja aí de olhos fechados, curva sua cabeça e vamos orar e apresentar nossas vidas diante do Senhor neste momento. Oremos. Pai querido, Deus de amor, nós queremos, ó Deus, neste momento te agradecer, ó Pai. Te agradecer pela noite que passou, te agradecer por esta manhã de domingo que o Senhor nos concede, te agradecer, ó Deus, pela tua graça e misericórdia, que são as causas, ó Pai, de não sermos consumidos, te agradecer, ó Deus, pelo teu amor que é derramado em nossos corações, te agradecer, ó Deus, pelo teu sustento, porque o Senhor tem nos dado condição de pagar as contas, de fazer compras, ó Deus, o Senhor tem nos dado este sustento e nós te louvamos por isso, mas nós queremos também, ó Deus, te agradecer por esta ferramenta que temos aqui na internet, para transmitir o teu amor e a tua glória. Pai, em nome de Jesus, neste momento queremos te pedir que o Senhor esteja abençoando essa transmissão, que nada venha a dar errado, que não haja nenhum tipo de problema técnico, mas que nós possamos ver a tua glória sendo derramada, ó Deus, e atuando na vida dos nossos irmãos. Peço a ti, ó Deus, por aqueles que estão ouvindo, que o teu amor, ó Deus, possa encontrar com eles, que o Senhor possa estar fazendo a tua obra neles, que em nome de Jesus o Senhor possa falar conosco nesta manhã, abençoando a cada um. Clamo a ti por aqueles que ouvirão, que em nome de Jesus o Senhor esteja, ó Pai, realizando, ó Deus, a tua vontade na vida de todos eles, que haja transformação de vida, que haja, ó Deus, restauração de lares, de relacionamentos, de comunhão. Em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor possa estar atuando nesta manhã de forma maravilhosa e poderosa para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, fala conosco para que o seu nome seja exaltado. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá então. Antes de nós começarmos com o texto sagrado, eu vou contar uma historiazinha que de repente você até se identifica com ela. Ó, coisa legal. E a história é muito simples e muito rápida e muito tranquila, né? E eu acho que talvez seja realmente um espelho de muitos de nós. E a história é a seguinte: havia um rapaz, um homem, né? E esse rapaz, ele se encontrou, ele era criança ainda, né? Se encontrou com uma menina que estava junto com a mãe, e a mãe iria matricular o filho dela na mesma escola que esse rapaz. E aí esse rapaz se tornou amigo, estudou na mesma sala desse menino, que era, né, irmão da menininha, e eles então ali se tornaram amigos. Passou o tempo, eles foram morar próximos, né? Esse rapaz foi morar na mesma rua, quase de frente na casa da menininha, né, da mocinha. E aí então eles nutriram ali uma amizade, e essa amizade se transformou em namoro, e aí eles então se tornaram amigos, né? Se tornaram amigos, tiveram ali um relacionamento de amizade entre eles, muito tranquilo, nada sério, mas eles então, aquele menininha e aquele rapaz, eles se tornaram amigos, e dessa amizade nasceu um namoro, desse namoro nasceu um casamento, desse casamento nasceu hoje 2 filhos lindos. Uma história muito tranquila, muito rápida, muito resumida, da minha história junto com a Renata. Foi mais ou menos desse jeito, claro que eu omiti muita coisa aqui, mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é que todo tipo de relacionamento, ele sempre vai deixar marcas. Seja ele um relacionamento de amigos ou de um relacionamento de namoro, de casamento, sempre vai deixar marcas uns nos outros. Sempre. Não tenha dúvida disso. O seu casamento, você deixa marcas no seu cônjuge, nos seus filhos, nos seus amigos, nos seus vizinhos. Sempre eles vão deixar algum tipo de marca. Seja uma marca boa, seja uma marca ruim, mas vai deixar marcas. E por que eu estou trazendo essa ilustraçãozinha para mostrar que realmente
A Renata está marcada com algumas características minhas e eu com algumas características dela. Por que eu trouxe isso? Porque eu quero refletir com vocês hoje a respeito de quais são as marcas que o meu relacionamento com Jesus tem deixado. Quais são as marcas que Jesus tem deixado na minha vida através deste relacionamento com Ele? Tem deixado alguma marca? Essa é a primeira pergunta. Tem deixado alguma marca? Será que eu tenho deixado Cristo marcar a minha vida? Transformar a minha vida? Ou será que não e eu desconsidero isso e aí eu não tenho um relacionamento profundo com Ele? E para que a gente possa refletir nisso, convido aos amados irmãos que abram sua Bíblia no Evangelho de João, no seu capítulo de número 11, nós vamos ler dos versos 1 até o verso de número 14. Evangelho de João, capítulo 11, versos 1 até o verso de número 14. Diz assim a palavra do Senhor. Estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta, sua irmã, e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois, disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu Jesus: Não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia e depois lhes acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, está salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que estivesse falando do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. Somente até aí, para a gente poder refletir. Vamos lá, então. Eu disse que todo relacionamento deixa marcas. E quando nós temos um relacionamento significativo com Jesus, quando nós temos um relacionamento profundo com Jesus, quando nós realmente somos ovelha boa deste bom pastor, lembra quando a gente conversou no capítulo 10 a respeito do bom pastor, que o seu bom pastor ele dá a vida pela ovelha, ele conhece, te dá uma identidade porque te conhece pelo nome, ele te dá uma família porque ele te integra na igreja, ele te integra na família de Deus, porque agora não somos mais criatura, mas somos filhos de Deus. Esse é o bom pastor. E aí nós vimos que a boa ovelha conhece a voz do seu pastor, ouve e segue os caminhos do seu pastor, segue a liderança do seu pastor. Essa é a boa ovelha. Então, quando nós somos boa ovelha, este relacionamento que temos com Jesus, essas marcas que esse relacionamento deixa, são evidenciadas no nosso comportamento. E aqui nesse texto de João 11 que nós lemos, eu vejo aqui algumas marcas muito profundas e significativas que estas duas irmãs possuíam em relação a Jesus. E a primeira marca que eu vejo aqui que elas tiveram é uma disposição para servir. Marcas do serviço. Olha o verso 2, que bacana. Diz assim o verso 2: Esta Maria, cujo Lázaro estava enfermo, irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhes enxugou os pés com seus cabelos. Disposição para servir. Se você não conhece essa história,
Eu vou resumir ela de forma muito rápida. Jesus foi comer na casa, na residência de uma pessoa, e enquanto ele estava ali comendo, esta mulher, Maria, entrou na residência dessa pessoa e ela então derramou bálsamo sobre os pés de Jesus, chorava nos pés de Jesus e com as suas próprias lágrimas enxugava, lavava os pés de Jesus e com os seus cabelos limpava ali, enxugava os pés de Jesus, né? E aí Jesus então a elogia na frente de todo mundo, dizendo quanto ela o amou neste ato de entrega, de renúncia, de serviço, né? De estar ali lavando aos pés de Jesus. Esse é um resumo dessa história, né? E aí, essa mesma mulher tinha um irmão Lázaro que estava doente. Ela tinha disposição para servir. E aí eu pergunto para mim e para você hoje, nós estamos dispostos a servir a Jesus? E aí aqui eu quero deixar esclarecer uma coisa. Servir a Jesus não é somente dentro da igreja. Não é somente dentro da igreja. Às vezes nós temos a ilusão de que nós servimos a Jesus quando estamos fazendo alguma coisa pela ou para a igreja. Por exemplo, a igreja vai fazer uma campanha de arrecadação de alimentos e aí eu me disponho a pedir alimentos aqui na minha rua. Então eu estou servindo. Sim, mas não é só isso. A igreja vai ter culto e aí precisa limpar a igreja, então eu vou limpar ali a igreja para receber aos irmãos. Estou servindo. Está, mas não é só isso. É uma disposição muito maior ao serviço. E para exemplificar isso, vamos pegar aqui a história de Maria. O texto diz que ela ungiu o Senhor com bálsamo. Sabe o que isso significa? Em um outro trecho da Bíblia, Judas chama a atenção de Jesus porque Maria tinha desperdiçado aquele bálsamo ao ungir a Jesus. E aí Judas diz que esse mesmo bálsamo, esse perfume, poderia ser vendido por 300 denários. Um denário era o equivalente a um dia de serviço. Olha o tamanho do valor monetário que aquela mulher estava ali derramando em Jesus para ungir a Jesus. Servir é uma disposição, é um desprendimento dos nossos recursos físicos, financeiro, tempo, carro, bens, né? Imóveis, carro, computador, celular. É estar disposto a usar tudo isso para o reino de Deus, não para a igreja local. Para o reino de Deus. É dar uma carona para alguém que está precisando. Independente se é alguém da igreja ou não. É dar a carona para alguém que precisa ir ao médico. É pagar a conta de água de alguém que está passando necessidade, comprar um gás para alguém que está passando necessidade. É doar um pacote de feijão quando alguém bate a sua porta. É emprestar o celular para alguém fazer uma ligação de emergência. São detalhes, percebe? Detalhes que acontecem no nosso cotidiano. E que quando nós temos essa disposição para servir, nós vamos fazê-lo. Independente se estamos dentro da igreja ou não. Independente se estamos dentro de um projeto, de um trabalho evangelístico da igreja ou não. Porque nós vamos servir a comunidade. Por amor a Jesus. Servir aos vizinhos. Eu acho que eu já contei em outras ocasiões, mas eu vou relembrar que uma vizinha nossa aqui pegou uma grelhazinha, uma peça de metal, e colocou na saída de água para a rua que nós temos aqui, que é um cano de 100 milímetros, colocou lá para que ninguém pudesse virar o pé. Olha que coisa simples. Mas ela serviu. Disposição para servir. Maria nos ensina essa disposição para servir com os nossos recursos, com os nossos recursos financeiros, com os nossos bens. E aí você não tem que ficar pensando, mas eu não sei se a pessoa vai vender, isso é problema dela. O meu problema é servir. A minha
A atitude tem que ser de serviço. O que a pessoa vai fazer com aquilo que ela vai ganhar, ela vai resolver isso com Deus. Com Deus, não comigo. Mas a minha parte eu vou fazer. Essa disposição em servir é uma disposição de servir com o seu próprio corpo. Maria serviu a Jesus ali com suas lágrimas e com seu cabelo. E eu sempre gosto de lembrar, eu falei isso na quinta-feira e eu vou falar isso de novo, porque eu sempre gosto de frisar isso. Maria não se importou com a qualidade do seu cabelo, com a beleza do seu cabelo, com o tamanho do seu cabelo, com o brilho do seu cabelo. E na quinta-feira eu até falei, né, que ela não se importou com a sua chapinha, nem com a sua babyliss, nem com nada disso. Eu sei que não existia na época, mas é só para frisar que ela não se importou de usar o seu cabelo para enxugar um pé sujo, porque Jesus estava andando e naquela época não tinha sapato, era sandália aberta, e naquela época não tinha asfalto, era chão batido. Então um pé sujo de lama, de terra, ela não se importou com o que ia virar o seu cabelo. Ela não se importou, porque ela tinha essa disposição para servir. E hoje em dia, às vezes, nós não encontramos pessoas que estão dispostas a servir com o seu próprio corpo ao Senhor. Como assim, pastor? Servir ajudando a construir a casa de alguém que pegou fogo, que se estragou, que inundou, que quebrou telhado. Disposto a servir lavando a igreja. Disposto a servir, e eu gosto de lembrar do desastre que houve em Brumadinho, em Minas Gerais, quando a barragem da Vale do Rio Doce se rompeu, né? E muito ali se perdeu, e uma igreja se dispôs a pura e simplesmente lavar as roupas da equipe de resgate. Olha que coisa simples. Mas ela estava ali disposta a lavar a roupa. Lavar a roupa. E nós não temos essa disposição muitas vezes no nosso cotidiano, de servir com o nosso corpo, com a nossa força, com a nossa disposição mental, né? Com a nossa inteligência para ensinar alguém aquilo que você sabe e ela não. Ajudar uma criança com dever de matemática, um adolescente com dever, com uma redação, com um trabalho. Às vezes nós não temos essa disposição que Maria nos ensina. E isso requer de nós toda a nossa emoção. Como assim toda a nossa emoção? Por que você acha que Maria estava chorando? Você acha que Maria estava chorando porque ela tinha perdido Lázaro? Não, porque Lázaro não tinha morrido ainda. Você acha que ela estava chorando porque ela estava triste com alguma coisa? Não, ela estava chorando pura e simplesmente pela alegria e satisfação de estar servindo ao Senhor. Servir uns aos outros com alegria. Não pode ser algo de obrigação. Não, eu vou doar aqui um pacote de feijão porque o pastor falou que a gente tem que ajudar. E aí fica com aquela cara. Não é assim. É com um sorriso no rosto, com satisfação, com alegria, sabendo que está fazendo isso pelo Senhor. Ah, mas eu descobri que eu dei ali um pacote de feijão para a pessoa e a pessoa foi lá e vendeu. E aí você fica com raiva. E como eu disse, o que ela vai fazer, ela vai se ver com Deus. O que você vai fazer, você vai se ver com Deus. Cada um responde diante de Deus pelos seus próprios atos. Não espere responder pelos atos dos outros, responda pelos seus. E aí, como é que está a sua disposição em servir? Relacionamento com Jesus precisa deixar marcas. E a marca do serviço é a primeira delas. Uma outra coisa que nós aprendemos nesse texto é que esse relacionamento com Jesus precisa deixar uma marca de comunicação, de diálogo. E para isso, eu quero voltar um pouquinho lá em Lucas, no Evangelho de Lucas 10. Lucas capítulo 10. No verso de número 39, onde vai dizer justamente a história de Marta e Maria. E no verso 39, diz assim, ó: tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta
quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Disposição para ouvir o que o Senhor tem para nos ensinar. Disposição para comunicação. Às vezes eu fico olhando nas nossas orações do dia a dia e às vezes nós vamos fazer uma oração e a gente começa a oração às vezes agradecendo, às vezes não, mas principalmente eu até falei um pouquinho disso ontem no nosso momento de culto doméstico e às vezes nós colocamos muito mais coisas a pedir para o Senhor do que nós temos coisas para agradecer ao Senhor. Já reparou como é que a gente faz isso? E o pior ainda, já reparou o tanto que quando nós vamos orar ao Senhor, nós falamos, em nome de Jesus, amém, levanta, vira as costas e acabou. Em que momento você escuta o Senhor? E aí, eu te pergunto, quanto tempo você tem passado lendo a Bíblia? Aqui o Senhor fala. E aí nós queremos ter um relacionamento com Deus monólogo, unilateral. Como assim? Eu falo e Ele obedece e faz a minha vontade. E não é assim que funciona. Nenhum relacionamento se sustenta desse jeito. Experimenta tratar sua esposa desse jeito. Não ouvir ela hora nenhuma, não dar atenção a ela hora nenhuma, e pura e simplesmente falar e esperar uma disposição de obediência dela o tempo todo. Experimenta fazer isso. Não dura. Nenhum relacionamento se sustenta dessa forma. É necessário que haja esse diálogo. É necessário que nós possamos parar para ouvir, assentar na presença do Senhor, como Maria fez, para ouvir os seus ensinamentos. Em nome de Jesus, ore, mas leia a Bíblia. Para de negligenciar a palavra do Senhor. Dedique-se ao texto sagrado, de forma mesmo dedicada, para ouvir o que Ele tem para dizer, para aprender do Senhor. Faça isso em nome de Jesus. Se você tem alguma dificuldade de leitura e de estudo, por exemplo, pode me procurar. Eu te passo material de estudo. Eu te passo métodos de estudo para te ajudar a crescer mais na fé. Comece a ouvir mais o que o Senhor tem para dizer, não só nestes momentos de culto, mas no seu dia a dia. No seu dia a dia. E quando nós olhamos lá para o verso 3, né? Diz assim, mandaram, pois, no João, tá? João 11, verso 3, diz assim, mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus, Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Percebe a comunicação, o diálogo? Maria estava sentada em um momento para ouvir a Jesus. E agora, neste momento, Maria manda dizer a Jesus, olha, a pessoa que você ama, aquele seu amigo, está enfermo. E aí eu fiquei me perguntando, para que contou para Jesus? Para que foi falar para Jesus? Por que nós oramos? E aí a resposta é muito simples, não é? Nós oramos porque nós esperamos que Jesus responda as nossas orações. Maria mandou falar para Jesus que Lázaro estava morto porque ela tinha esperança em Jesus. Esperança para Jesus. Confiança de que Jesus pudesse fazer alguma coisa diferente. Esperança de que Jesus pudesse curar o seu irmão. Esperança. E aí nós precisamos orar tendo essa esperança, tendo essa confiança. E isso é uma questão de fé. E hoje eu estava conversando com a minha sogra, a gente até conversou um pouco a respeito disso, né? Que muitas e muitas vezes nós oramos, nós pedimos e nós duvidamos daquilo que estamos pedindo. Pedimos a cura,
mas nós duvidamos, no mais íntimo do nosso coração, às vezes nós duvidamos de que Jesus vai curar. Pedimos emprego, mas lá no fundo a gente fica pensando, será que eu mereço? Será que Jesus vai me abençoar? Será que eu vou conseguir aquele emprego? Dúvida, medo. E isso só atrapalha o nosso relacionamento com Deus. E nessa disposição para o diálogo, nós precisamos contar tudo para Jesus. Contar tudo. Tudo que está acontecendo. Senhor, me perdoa porque eu... Aí, lista mesmo, não fala assim. Senhor, me perdoa pelos meus pecados. Não, dá nome. Dá nome aos seus pecados. Senhor, me perdoa porque eu fiz isso, e faz a listinha. Da mesma forma como você pede, conte a sua vida para Jesus. Conte os seus erros para Jesus. Confesse os seus pecados para Jesus. E tenha uma disposição de gratidão. Faça como Paulo, aprendi a ser satisfeito em tudo. Por quê? Porque a tua graça me basta. Tenha um coração satisfeito. Tenha essa disposição de gratidão ao Senhor. E uma outra coisa que eu aprendo com esse texto de João 11, nessa história aqui de Marta, Maria e Lázaro, é que nós precisamos ter as marcas de glorificação ao Senhor. Glorificação ao Senhor. Como assim? Verso 4. Ao receber a notícia, disse Jesus, esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Se você conhece a história, Lázaro morre. E aqui no verso 14 diz claramente, Lázaro morreu antes de Jesus ter chegado lá na aldeia de Betânia. Lázaro já estava morto. E aí, você fica imaginando, acabou. Acabou. Aí você olha para o seu casamento e pensa, acabou. Não tem mais volta. Você olha para o seu filho que está rebelde e pensa, acabou. Não tem mais jeito. E aí Jesus hoje está dizendo, olha, isso aí é para glorificar o nome de Deus. Esse problema que você está enfrentando é para glorificar, para manifestar a glória de Deus. Essa dificuldade que você está tendo no emprego é para glorificar o Senhor. Esse casamento que você acha que está destruído é para glorificar ao Senhor. Esse seu filho que está rebelde, você acha que não tem mais jeito, é para glorificar ao Senhor. Mas aí a grande questão e a chave de tudo isso é, eu tenho glorificado ao Senhor? Você já reparou tanto que nós somos egoístas? Lembra quando eu falei que às vezes nós pensamos que o nosso relacionamento com Deus é uma via de mão única, na qual eu falo e Ele me obedece? Pois é, nós somos egoístas, porque nós procuramos a Deus só quando a gente está precisando de alguma coisa. Nós procuramos a Deus só quando não tem mais jeito. Nós procuramos ao Senhor só quando nós estamos desesperados. Nós procuramos ao Senhor só quando já está nas últimas consequências. Mas de segunda, hoje é domingo, de segunda a sábado, você tem glorificado ao Senhor? Em tudo. Em todo o seu comportamento. Tudo aquilo que faço precisa manifestar a glória do Senhor. Tudo aquilo que sou precisa glorificar ao Senhor. E aí, para que você possa ter, digamos, um parâmetro de comparação para verificar se você está glorificando ao Senhor, faça a seguinte pergunta. Jesus faria o que eu estou fazendo? Jesus assistiria o que eu estou assistindo? Jesus ouviria o que eu estou ouvindo? Jesus faria o que eu estou fazendo? Faça essa pergunta e nós vamos perceber o quanto nós não glorificamos ao Senhor na nossa vida cotidiana. Meus irmãos, vida cristã não se resume ao domingo. Vida cristã não se resume a um momento do seu dia que você para orar. Vida cristã não se resume a uma data comemorativa que você vai na igreja. Natal, Páscoa, o que quer que seja. Vida cristã é vida. É rotina. É cotidiano. É todo dia. É do momento que você acorda até o momento que você vai dormir.
precisa manifestar glória ao Senhor. Das 6 horas da manhã que você acorda, até as 10 horas da noite que você vai dormir, durante todo esse espaço de tempo, precisa glorificar ao Senhor. Precisa demonstrar graça ao Senhor. A nossa vida precisa ser uma manifestação da glória do Senhor diariamente. 24 horas por dia, o tempo inteiro. Mas nós vamos demonstrar essa marca se nós tivermos um relacionamento significativo com o Senhor. Porque se não tiver, nada vai acontecer. Não vai deixar marcas. Mas se eu tenho um relacionamento, as marcas vão ser manifestas. As marcas vão ser manifestas. Quarta coisa que eu aprendo com esse texto, quarta marca que o cristão precisa demonstrar quando tem esse relacionamento com o Senhor, é uma marca de paciência. Como assim paciência, pastor? Verso 4. Ao receber a notícia, verso 6. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias. Jesus descobre que Lázaro estava doente. Jesus descobre que aquele a quem ele amava, o amigo íntimo dele, estava enfermo. E ele ainda se demorou 2 dias? Por que ele não foi imediatamente? Nós temos esse senso de prioridade. Nós achamos que aquilo que nós queremos tem que ser resolvido primeiro. Nós achamos que aquilo que o meu problema é maior do que o problema do outro. Nós achamos que Deus tem que fazer as coisas do nosso jeito. Por quê? Porque, como eu disse, nós somos egoístas. Nós queremos que Deus faça as coisas no nosso tempo. Senhor, eu quero um emprego novo. Pode ser agora? Segunda-feira aqui, amanhã, bora? Começar amanhã no emprego novo. Não é assim que as coisas funcionam. Não é assim que as coisas funcionam. Nós precisamos esperar o tempo do Senhor. E o tempo dele é melhor que o nosso. Mas nós precisamos aprender a esperar. Nós oramos e ficamos chateados quando as coisas não acontecem do nosso jeito. Onde é que está a esperança no Senhor? A confiança de que o melhor dele é sempre melhor. Sempre, sempre melhor. Aprenda a esperar no Senhor. Aprenda a esperar no Senhor. Salmo 40, verso 1, diz assim, esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Esse texto é lindo. Esperei com confiança, confiantemente eu esperei pelo Senhor. E aí o que aconteceu? Ele se inclinou e me ouviu quando eu clamei por socorro. Confiança. Espere de forma confiante no Senhor. Espere de forma esperançosa no Senhor. Espere pelo socorro do Senhor. Mas tendo fé de que o melhor dele é que vai acontecer. Ele é que tem os pensamentos a nosso respeito, pensamentos de paz, não de guerra. Não é? A vontade dele é aquela que é boa, perfeita e agradável para as nossas vidas. Então espere com confiança, com fé, de que as coisas vão melhorar daqui para frente. Mas espere no tempo dele, não queira. Deus não é, meus irmãos, Deus não é um atendente do McDonald's, de um restaurante fast food, que a gente chega, faz o pedido e 10 minutos depois está pronto. Não é assim que as coisas funcionam com Deus. Não é assim. Um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Essa vida que temos aqui é passageira. Temos toda uma eternidade pela frente. Aprenda a esperar no momento do Senhor. Olhe para a vida de Abraão e de Isaac, por exemplo. Imagine a situação.
Abraão não podia ter filho. De repente, Deus dá lá o filho da promessa, Isaac, para ele. Né? E ele lá todo feliz. Oh, beleza, glória a Deus, tenho um filho. Deus me cumpriu a sua promessa e me deu um filho. Que coisa maravilhosa, que bênção que é ter um filho. E aí Deus fala para ele assim, pois é, eu quero ele de volta. Você vai sacrificar Isaac aí para mim. Tá bom? Tá bom, Deus. Eu vou obedecer. E aí você imagina, né? Abraão confiava de que Deus iria suprir todas as suas necessidades. Abraão confiava em Deus. Abraão tinha fé em Deus. Abraão é o pai da fé. E aí os dois estão indo lá pro momento do sacrifício. E aí Isaac faz uma perguntinha preciosa para Abraão. Isaac fala assim, papai, eu tô vendo a lenha pro sacrifício. Eu tô vendo a faca pro sacrifício. Eu tô vendo até a corda pro sacrifício. Mas cadê o sacrifício? Cadê o cordeiro? E aí Abraão fala assim, Deus proverá para si o cordeiro. Tá bom, segue caminho. Chega lá, Abraão pega Isaac, amarra Isaac, eu fico imaginando na cabeça de Isaac, o que está acontecendo aqui? Eu não estou vendo o carneiro ainda, não estou vendo aqui o sacrifício. Coloca Isaac em cima das pedras, em cima da madeira. E aí Isaac olhando assim, cadê o sacrifício? O sacrifício sou eu, não tem outro. Deus não vai prover um outro tipo de sacrifício. E aí quando Isaac levanta a faca para poder sacrificar, o que acontece? Vem uma voz que diz, não faça mal ao menino. Isaac era o sacrifício. Abraão esperou até o último momento para receber o sacrifício vindo do Senhor, para receber a bênção do Senhor. Percebe o tanto que nós somos falhos em esperar o tempo do Senhor? O nosso tempo não é o tempo do Senhor. O nosso tempo não é perfeito. Não é perfeito. E às vezes nós sofremos várias consequências por causa disso. Porque nós não sabemos esperar o tempo do Senhor. Não sabemos esperar o tempo do Senhor. Vamos ter mais paciência e esperar no Senhor. Abraão alcançou ali a graça do Senhor. Abraão alcançou ali a bênção do Senhor porque ele esperou até as últimas consequências, sabendo que Deus proverá para si o sacrifício. Deus proverá para você aquilo que é necessário para ter uma vida abundante nele. Então tenha essa disposição em esperar, porque Deus tem sempre o melhor para nós. E a quinta e última coisa que eu aprendo nesse texto de João 11, está lá no verso 9, que diz assim, respondeu Jesus, não são 12 horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. E aí nós podemos voltar lá em João 8, 12, quando Jesus também diz assim, João 8, 12. João 8, 12. De novo lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Um relacionamento genuíno com Jesus traz essa marca de andar na luz de Cristo. E aí quando nós andamos na luz de Cristo, sabe o que acontece? A luz de Cristo vai iluminar os cantos mais escuros da nossa vida e vai nos apontar o que estamos fazendo de errado. Sabe aquele quartinho escuro que você tem no seu coração que você não quer que ninguém mexa? Sabe aquele cantinho escuro que você tem lá no seu coração que você não quer que ninguém descubra? Deus vai iluminar isso. Deus vai trazer à tona, não para humilhação, mas para redenção, para perdão, para comunhão com Ele. Ande na luz de Cristo. Ande, porque quando nós estamos na luz de Cristo não há trevas alguma. Não há trevas que nos alcance. Podemos sofrer? Vamos sofrer. Vamos sofrer. Paulo, quando ele foi chamado aos gentios para poder ser apóstolo aos gentios, Deus fala
abertamente. Eu vou mostrar para ele o quanto importa sofrer pelo evangelho. Nós vamos sofrer. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, tem de esperança, espere, tenha paciência, porque eu venci o mundo. E assim como eu, vocês também serão vencedores. Ande na luz de Cristo, porque por mais que as trevas militem contra nós, nós não seremos atingidos, porque a cruz do Senhor é o nosso refrigério, é o nosso refúgio, é a presença dele. Portanto, um relacionamento com o Senhor deixa marcas de serviço, deixa marcas de comunicação com o Senhor, de diálogo com o Senhor, de relacionamento, de ouvir e falar com o Senhor. Deixa marca de glorificar ao Senhor. Deixa uma marca de esperar com paciência no Senhor, confiante no Senhor. E deixa uma marca de que nós estamos andando nas luzes de Cristo. E essa luz resplandece e alcança outras pessoas. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, que está conosco nesta manhã, como está o seu relacionamento com Jesus? Tem evidenciado essas marcas? Se não tem evidenciado essas marcas, a grande questão é, você tem tido relacionamento com Jesus? Ou será que é igual aquela piadinha que o pessoal fazia quando era criança, né? Ah, eu tô namorando com fulano, só que ela não sabe ainda não. Eu sou servo de Jesus, só que ele não sabe ainda não. Eu tenho relacionamento com Jesus, só que ele não sabe ainda não. Isso não é relacionamento. Isso é engano. Não se engane. De Deus não se zomba. Tenha um relacionamento com Jesus. Apocalipse nos ensina que quando uma pessoa ela é morna, ela está em cima do muro, ela não é nem quente nem fria, ela não é nem de cá nem de lá, ou seja, ela não é de Jesus. O muro não já tem dono. O mundo é do diabo. O muro, tá? Não se engane. O muro tem dono. Então, quando a pessoa está ali em cima do muro, né? Jesus diz assim: eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Olha que coisa nojenta. Tenha esse relacionamento com Jesus. Não abra mão de se relacionar com o Senhor. Em nome de Jesus. Vamos orar? Feche seus olhos mais uma vez. Se apresente diante do Senhor e vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, mais uma vez, obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, obrigado por este momento de culto, obrigado pela ministração do Teu amor, obrigado por cada um destes que estão assistindo. E eu clamo a Ti, ó Deus, que nós venhamos a ter essas marcas expressas, latentes, explícitas em nosso dia a dia, para que as pessoas possam reconhecer que realmente nós somos do Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, que nós possamos evidenciar essas marcas através do nosso relacionamento contigo e que elas se tornem cada vez mais visíveis, de modo que eu diminua e que o Senhor cresça em nós. Abençoa, Deus, o nosso domingo, abençoa aqueles que ouvirão em tempo oportuno, que haja frutos, ó Deus, de arrependimento. Que a Tua palavra, ó Deus, como ela mesma garante, não volte vazia, mas que ela possa encontrar corações, ó Deus, dispostos a Te obedecer e a frutificar, no nome de Jesus. Amém e amém. Deixa eu ver aqui com quem que eu não falei, né? Para falar agora. A irmã Eudes eu já havia falado, né? Bom dia, irmã Eudes, aí para toda a família. Isaac, que bom, Isaac que está conosco, Deus abençoe. A irmã Leia, Deus abençoe a irmã Leia, pastor Cleito, as crianças. Kelma Rosendo, Deus abençoe Kelma. Mateus, os meninos, aí saudade de todos vocês. Rogismar Oliveira, estava com saudade de você, fazia tempo que você não aparecia por aqui, né? Que bom que você está aqui de volta. Saudade aí, meu irmão, lá no Goiás, né? Que bom que está com a gente. Saudade de vocês aí. Deus abençoe. Abraço para Eliane. Irmã Lourdes está assistindo também, lá embaixo, com a vozinha, com a Renata. A Rose também está assistindo, a minha irmã também, lá no Goiás, né? Deus abençoe a Leia, o Jabes, os meninos. Saudade de vocês aí também. José de Iraimateia, Deus abençoe em nome de Jesus. Ereni Oliveira também está assistindo. Deus abençoe, Ereni, que bom que você está conosco. Você que está assistindo aí por outras salas de vídeo, Deus abençoe em nome de Jesus. Muito bom ter você conosco. Que seu domingo seja abençoado. Eu sou o pastor Rodson, um dos pastores da Igreja Batista Boas Novas. E eu quero lembrar que hoje,
às 19 horas nós temos culto IBBN Online, você é nosso convidado a estar conosco. Na quinta-feira também temos culto, tá certo? Estávamos estudando 1 aos Coríntios, finalizamos na quinta-feira 1 aos Coríntios. Vamos começar agora então, dar continuidade segundo aos Coríntios, certo? Você é nosso convidado a estar conosco. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus, bom domingo a todos e que o Senhor esteja sempre conosco. Se relacione com Deus e veja, experimente as maravilhas deste amor em nome de Jesus. Deus abençoe, meus irmãos. Bom domingo a todos.